Você de casa, por acaso, já ouviu falar em etiqueta profissional? Pode parecer algo conservador, mas a forma como as pessoas se comportam no mundo do trabalho e as regras de etiqueta profissional são muito importantes. Por isso, nada mais é do que você se apresentar de forma educada, profissional, demonstrando que é confiável e que pode ser levado a sério. Por isso, hoje a gente recebe na nossa casa a especialista em comportamento e negócios, Dariane Gatto, para falar sobre etiqueta profissional. Dari, seja bem-vinda. Saudades de você. Obrigada, eu também estava com muitas saudades de vir aqui, de conversar com você. Que gostoso! Quando a gente fala de etiqueta profissional, a gente até começou o programa hoje, eu e o Léo, rindo, porque a gente é meio assim, e a gente ficou pensando, será que é bom a gente rir no ambiente de trabalho? Dari, conte pra gente o que é uma etiqueta profissional. Olha, etiqueta profissional, na prática, é a gente não agir com excessos dentro dos ambientes que nós estamos. Então a gente pode rir, a gente pode ter bom humor, a gente pode brincar, mas o que a gente tem que entender, etiqueta profissional é a gente não ter comportamento que vai constranger as outras pessoas ou deixar o ambiente desarmônico, criar aquele ambiente que é pesado, que é tenso, ou às vezes um ambiente excessivamente descontraído que as pessoas não conseguem focar no trabalho hábil, não conseguem se concentrar, porque às vezes tem pessoas que são mais barulhentas, né? Gostam ali de ter uma informalidade, uma descontração muito maior no ambiente. E se a gente está num ambiente aberto, que a gente divide com outras pessoas, é importante ter ali alguns comportamentos para a harmonia do lugar, né? Com certeza. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando, por exemplo, o telefone, né? Quando você está numa ligação e você trabalha com outras pessoas próximas, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, não tem? Tem. Quando a gente está num ambiente aberto de trabalho e a gente usa o telefone, às vezes hoje as pessoas também estão na rede social, você falou isso, eu me recordei, e elas começam a ver vídeo com som, né? Com vários sons, vídeo, pessoa cantando, pessoa imitando, fazendo meme, e eu falo, meu Deus, eu conto ou alguém conta que é melhor baixar o que está acontecendo. Ou usar um foninho, se você precisa, não é? Usar o fone, tomar cuidado com o tom da nossa voz enquanto as outras pessoas estão trabalhando. Antigamente tinha mais, vamos pensar em privacidade, ambientes mais privativos dentro do trabalho. Hoje em dia, com o conceito de ambiente aberto, com o home office, com as chamadas de vídeo, a gente precisa ter cuidado com isso para conseguir fazer o nosso trabalho e transmitir uma boa imagem profissional, não é, Abi? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala sobre isso, a gente pensa muito em horários. Se fosse para você dar dicas, qual seria a primeira dica? Olha, é muito importante, quando a gente fala de horário, ser pontual naquilo que você combina, tanto com horário quanto com prazo das coisas que você combinou, né? Você chegar ali 10 minutinhos antes, você não deixar os colegas de trabalho te aguardando, você comunicar se você precisar de mais prazo para fazer alguma coisa, não chegar nos 45 do segundo tempo, né? Ali naquela uma horinha antes de entregar, falar, então, não vou conseguir te entregar aquilo que você estava esperando há 45 dias. A pessoa fica tensa. Então, combinar as coisas antes, valorizar o tempo do outro. O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Se a gente valoriza o tempo das outras pessoas e a gente consegue respeitar os compromissos, a gente já está transmitindo uma boa imagem profissional, não é? Com certeza. E isso também vale para as entrevistas, né? Muito, vale muito para as entrevistas. As entrevistas, além da questão da pontualidade, de ter uma boa apresentação, uma boa comunicação, também é importante a gente ter alguns cuidados com a nossa imagem, né? A gente entender se essa empresa que a gente está participando de um processo seletivo, por exemplo, ela é mais formal, ela é mais informal, se eu posso ir vestido de uma maneira mais tranquila, mais leve ali, com uma calça jeans, uma camiseta, ou se é um ambiente mais formal que existe um outro código de vestimenta que a gente chama de dress code. Cada ambiente tem o seu, não tem certo e errado, tem aquilo que mais se adequa para aquela empresa, para aquela equipe, para aquela cultura que está ali.
Porque quando a gente está visitando alguém, normalmente a gente tem que se adaptar, né? O ambiente que a gente vai entrar pode não ser o nosso predileto da vida toda, mas a gente foi. Então tem que se organizar para conseguir fluir ali dentro. Se há dúvida, qual que é a melhor dica? A melhor dica, se tem dúvida da forma de se vestir, vista-se de um jeito que você consiga se sentir bem, natural e que não seja extremamente chamativo, tanto para informalidade quanto para formalidade. Você não precisa, por exemplo, se você é homem, com um terno de 3 peças numa entrevista, se você não conhece a empresa, mas também não me vá de bermuda e camiseta regata. Então vai no meio termo para você conhecer o ambiente e ver como é que as pessoas se comportam ali. Muito bom isso. A gente falou um pouquinho de redes sociais, mas acho que a gente falou muito pouco perto do que ela é utilizada hoje. Como que a gente tem esse equilíbrio de responder mensagem, de atender telefone, de entrar em sites? Como é que a gente faz isso? Redes sociais, ela pode ser uma grande aliada quando a gente fala de etiqueta profissional, de negócios, de uma primeira impressão que a gente transmite para as pessoas, ou se a gente não souber como lidar com essa situação, ela vai acabar ficando contra o nosso comportamento. Então, evitar, por exemplo, se você já trabalha em algum lugar, falar mal da empresa na rede social, né? Ou criar ali situações que sejam desconfortáveis, por exemplo, dando ou colocando situações que aconteceram na empresa, expondo a empresa dentro daquilo que ela faz, criar problemas com colegas dentro de um ambiente virtual. A sua apresentação também no ambiente virtual, ela é extremamente importante. Às vezes a pessoa não te conhece e qual é o primeiro contato que ela vai ter, né? É na rede social, quando ela vai olhar. E aí você não toma cuidado com o que você fala, com a forma que você fala. Um dos grandes segredos da etiqueta profissional é pensar antes de falar, Abi. Parece simples, mas é um desafio da humanidade. Exatamente, é um Filtrar. desafio. E na rede social, a gente saber ter esse pensamento antes da ação, eu realmente preciso dividir isso? Isso vai fazer uma diferença positiva na vida de alguém, na minha vida, no mundo como um todo. Eu vou impactar isso de uma forma que seja bacana para as pessoas? Ou eu só quero colocar ali porque eu tô com a emoção à flor da pele e eu quero dividir isso também? Então são perguntinhas que a gente pode se fazer e entender se realmente esse é o primeiro filtro do uso de rede social, né? E acho que o que a gente posta também, dependendo do tipo de foto, né, Dari, também isso pode comprometer, dependendo de onde você trabalha, não é? Tem ambientes que são mais rígidos, né? Tudo evoluiu muito, a nossa cultura, ela evoluiu, os tempos são modernos, mas tem coisas que a gente precisa tomar atenção. Dependendo do ambiente de trabalho que você está e da cultura da sua empresa, isso não é tão evoluído ainda, né? Eu, às vezes, tenho contato com pessoas que falam assim, Dari, mas a minha rede social, ela é pessoal. Eu não quero que a empresa fique mexendo ou que os meus colegas de trabalho vejam. Sempre digo o seguinte, depois que você colocou na rede social, se você colocou, é porque você sabia que as outras pessoas iam ver. Então, a gente tem que lidar com aquela informação. A rede social hoje é a nossa praça pública. Exatamente. Quando nós colocamos a informação ali, nós temos também que ter a consciência que nós abrimos aquilo para o mundo, né? Que as pessoas vão ver. Então, se é alguma coisa que eu não quero dividir ou que eu acho que não tem a ver com o coletivo, tem a ver comigo, não tem necessidade de ir para uma rede social, né, Abi? Com certeza, minha gente. Léo, tem uma perguntinha para você, Dari. Legal. Tenho sim. A gente estava falando agora sobre fone de ouvido, né? Mas a pessoa que ela chega no trabalho, desde o primeiro momento até o último momento, com o fone de ouvido, isso também é um pouco de falta, enfim, uma falta de educação. E uma outra perguntinha, bem rápida também, quando a pessoa, por exemplo, completa a outra numa reunião. Exemplo, fulano quis dizer isso, ciclano quis dizer aquilo. Isso também envolve esse assunto? Léo, ótimas perguntas, né? Então, a primeira, a pessoa chega às 7 da manhã e fica de fone até às 17. Qual é a mensagem? Eu não quero falar com você, Abi. Com ninguém. Eu não quero falar com você. Por favor, não interaja comigo. Se você puder me fazer a gentileza de não me incomodar, eu te agradeço. Eu agradeço. Nem olhe para mim. E no ambiente coletivo, nós estamos para trocar.
né? Muitas empresas nesse formato híbrido que está hoje, as pessoas às vezes vão 2 vezes por semana na empresa e 3 vezes elas estão home office. Naquele período que elas estão na empresa, né, Léo, a pessoa quer ter esse contato. Então ela quer falar com você, ela quer trocar. Ficar de fone das 7 da manhã às 5 da tarde não é legal. Né? Isso é deselegante e sim soa como falta de educação. Assim como quem faz chamada de vídeo e está numa reunião e não abre a câmera. Verdade. O colega fica lá falando, tá lá preparado, tá lá se expondo e o outro só a telinha preta com o nomezinho. Gente, isso é muito deselegante. Então, se você sabe que você tem um compromisso, que esse compromisso envolve o vídeo, você não precisa se preparar como se fosse para uma festa, mas se prepare como se você estivesse num compromisso profissional, né? E esteja disponível para abrir a câmera, porque isso é o equivalente a olhar no seu rosto. Exato, enquanto é uma eu tô conversa, falando né? com você. Eu preciso da troca. Exatamente, isso é importante. Então, esse é o primeiro ponto que o Léo colocou. E o segundo ponto, Léo, me refresca a memória? Quando a pessoa completa a outra numa reunião. Completar a outra numa reunião. Você completar um raciocínio com algo que a pessoa não tenha dito ainda é agregador, mas você ser um tradutor do que o outro quis dizer não é legal, porque você denota que o colega não sabe se comunicar. É aquele famoso assim, o que ela quis dizer foi, ela já disse, você não precisa dizer novamente. Se a pessoa tiver dúvida, ela vai perguntar. Então, completar, se for com algo diferente do que o colega já falou, é super válido e bacana. Mas se for só para traduzir, quem está ouvindo pode fazer a pergunta para a gente novamente, Exato. né? Não entendi, você pode me explicar melhor, não é? Isso, exatamente. Não interromper as pessoas o tempo todo. Às vezes a pessoa está numa linha de raciocínio, aí a pessoa não se aguenta, ela precisa falar naquele minuto. Interrompe. Então são cuidados que nós podemos tomar. É uma gentileza, é educação também, né? Muito a ver com a educação. Se a gente for olhar, a etiqueta profissional no final das coisas, é você ter educação, você ter um bom senso para agir no coletivo. Não é só sobre como eu me sinto, é como as pessoas se sentem com a forma que eu me comporto também. Perfeito. E nisso, né, só para finalizar, uma coisa que eu acho que é interessante, que às vezes a gente peca um pouco, a gente tem visto muito, inclusive nas escolas também, o tom de voz, né? Sim. Das crianças com o professor, enfim, né? Que a gente tem que... Você vê a Dari conversando com a gente, é assim, ó, o tempo todo, ela tá falando, sorrindo, você consegue ter um diálogo, né? Quando você eleva demais a voz, você pode estar errando também, né, Dari? Isso é uma tendência. Normalmente, quando as pessoas elas têm um temperamento, um comportamento mais forte, se você observar, o tom de voz delas são mais altos também. E aí, à medida que elas vão se conhecendo, entendendo como ela se comporta, se ela estiver aberta a trabalhar isso, ela vai aprendendo a modular o tom de voz. Isso é muito importante. Quando a gente fala muito alto ou muito agitado, eu sei porque eu sou muito agitada. Eu também. E aí parece que a gente tá brigando, Abi. A pessoa olha e fala assim, gente, o que acontece com essa agitação? E você tá tendo uma conversa, você tá normal e a pessoa pode interpretar como agressividade por conta da agitação e do tom de voz. Então, se você tá num compromisso profissional, se você tá no seu ambiente de trabalho, cuidar do tom de voz é essencial para a gente não assustar as pessoas, para não criar um clima desnecessário dentro de um ambiente. Perfeito, adorei essas dicas, mas é bem isso mesmo, né? Educação, respeito, quando a gente tem, a gente vai ficar bem em todos os lugares, né? E escuta, é sempre importante, é gostoso falar, é gostoso dar a nossa opinião, sim, mas escutar é imprescindível, né, Dari? É fundamental. É fundamental. Escutar é tudo. Muito bom, você de casa gostou? Faz o seguinte, faz perguntas pra gente ver próximas pautas também sobre esses assuntos e segue a Dari na internet, @DarianeGato. Tudo junto tá aparecendo aí pra você na sua tela. Dari, beijos para você, ótimo final de semana, viu? Obrigada pra você também.